Estamos hoje com o Redação News, podcast, conversa, com mais um assunto extremamente importante para a cidade, né? A questão financiamentos, também investimentos, poupança, seguro agrícola, enfim, com os nossos queridos amigos da Sicredi. O tema de hoje no Redação News, depois dos comerciais. Ninguém está preparado para o luto, por isso a importância da funerária Padre Germano na sua vida. Avenida General Mallet, número 98, fone 3242-3000. Roseli Cabeleireira, 40 anos de beleza e excelência. Venha fazer parte desta história. Avenida 7 de Setembro, 1062, Sala 6, 3242-9625. Muito bem, meus convidados de hoje são o Vinícius Assunção, que é um velho amigo meu, já frequentou muito o Redação, lá no período do Baiarzinho ainda, meu querido amigo Baiar, e a Ana Laura Cardoso. Ambos são gerentes de negócios aqui em Bagé da Sicredi. E eles vão falar um pouco sobre o sistema cooperativo. Eu acho uma das coisas mais importantes hoje, né, na vida do brasileiro é o sistema cooperativo. E eu falo isso em todos os sentidos, não é só financeiro, viu? Eu acho que em todas as áreas. Queridos amigos, quem começa falando? Vamos começar pelas mulheres. Então vamos, Aninha. Perfeito. Prazer te receber, minha amiga, aqui no Redação José, News. muito obrigada pela oportunidade. Obrigada pelo meu amigo e parceiro de trabalho, Vinícius. Tenho que pedir desculpa porque a minha voz hoje não está adequada, mas tá todo mundo assim. A mudança de temperatura acabou não favorecendo e eu acabei adoecendo de ontem para hoje. Sim. Mas como é para a gente conversar e falar sobre cooperativismo, como não estar presente, né? É uma coisa que me move e faz muito sentido no meu propósito de vida. Claro. Eu quero que você se sinta em casa aqui, viu? Porque isso aqui é informal. Perfeito. Né? Ótimo, não bate-papo informal. É um bate-papo mesmo, né? Perfeito. E eu gostaria de abrir a nossa conversa trazendo para uma analogia que eu acho que é simples e objetiva. O que é o cooperativismo, né? Certo. O cooperativismo, de uma forma simples, é o seguinte: hoje nós estamos aqui em Bagé e nós temos um problema no trevo, vamos supor que é uma pedra que é imensa lá e que a gente precisa mover aquela pedra. E que se daqui a pouco for uma pessoa só mover, ela não vai ter força. Mas no momento que a gente unir várias pessoas sob a liderança de uma, para a gente remover essa pedra, nós vamos, através de todas essas pessoas, resolver um problema da comunidade. Então, o cooperativismo é isso. Ele vem com essa intenção de solucionar problemas e nos tornarmos donos daquilo que estamos fazendo. E aliás, um detalhe interessante, tu estava comentando comigo antes de nós entrarmos no ar, né? Sobre a questão, inclusive, da existência do Sicredi. 1902, gente, é isso? É a empresa privada mais antiga. 1902, apesar de aqui no Brasil, né? Mas tem relatos que isso já vem de muito tempo atrás, né? Ali em torno de 1610, na Europa, já construindo o sistema cooperativo. Que legal. Vinícius, prazer, meu irmão querido. Prazer é meu, obrigado pelo convite, né? Para que a gente possa vir bater um papo sobre cooperativismo, sobre Sicredi, sobre comunidade, sobre negócios. Eu acho que aqui a gente vai poder passar por várias searas, né? Vai poder tratar assuntos ligados a negócio, que são o que move muitas vezes uma cidade, uma nação, e também tratar sobre os outros pontos, principalmente os sociais, que nós falávamos agora há pouco aqui, que também contribuem muito para o nosso desenvolvimento. Então, primeiro agradecer pela oportunidade, dizer que a gente está, eu e a Ana estamos empolgados para falar sobre e trazer mais conhecimento para os nossos espectadores. E eu quero que vocês desmistifiquem, né? Uma situação que até a gente comentou fora do ar aqui, mas que eu gostaria de provocar de novo vocês sobre isso. O pessoal tem uma ideia de que o cooperativismo muito é para quem é da zona rural. Ele não é. É para o povo urbano também. Vamos falar sobre isso, Luiz? Claro. 2008, nós entramos com a livre admissão. Então, durante um bom tempo foi apenas do campo. Tá? E nós tivemos essa virada de chave que a gente pôde entrar, de fato, na cidade, né? E eu digo cidade porque é ampla. Ela é do autônomo, ele é das empresas, né? Ela é dos funcionários. Então, é muito amplo. Então, por isso que eu gosto de simplificar. É o campo e a cidade. Certo. E a cooperativa, entrando na oportunidade de trabalhar com a cidade, ela abriu, né, as portas para também
fazer o mesmo trabalho de desenvolvimento do seu local também na cidade. Então, eu digo assim, foi uma mudança de chave muito grande. É uma virada de chave, né? Quando o Sicredi, enquanto instituição, começa a fazer esse atendimento também para as pessoas urbanas, para as pessoas físicas, para as pessoas jurídicas, começa esse movimento diferente, né? E como tu disse, é fato que alguns ainda não conhecem. Faz parte do negócio, né? Quando a gente pega o que as cooperativas como um todo têm do mercado financeiro, ainda é uma fatia pequena, mesmo em crescimento acelerado, né? Hoje o Sicredi é uma das empresas que mais cresce quando a gente vê resultados, né? E as cooperativas como um todo crescem muito, mas a gente precisa sim cada vez mais divulgar isso. Então, que o Sicredi atende o público do agro, o público da pessoa física, o público da pessoa jurídica e consegue atender a todos, né? Com os mais diversos produtos e serviços financeiros. Pois é, eu quero que vocês falem um pouco sobre isso. Como é que a pessoa fala? O Zé Wilson quer ir lá abrir uma conta. Como é que procede? E aí eu quero saber não só a pessoa física, mas o jurídico também. Legal. Importante dizer como é que está a atuação do Sicredi Liberdade em Bagé, né? Hoje nós temos 2 agências físicas à disposição dos associados e das pessoas aqui da nossa comunidade. Então, nós temos uma agência localizada na Santa Tecla, que é especialista em agronegócio, o qual a Ana é a nossa gerente. Sim. E nós temos a agência aqui da General Osório, onde eu sou o gerente, nós atendemos pessoa física e pessoa jurídica. E de forma especializada. Mas, se eu moro na Santa Tecla e sou pessoa física, posso sem problema algum ser atendido lá. E vice-versa. O agro está mais perto aqui da Osório, quero chegar aqui. Todos podem ser atendidos em qualquer lugar. A gente só dividiu um pouco para poder ter os especialistas em cada lugar. Então, a gente faz esse formato de divisão. No teu caso, está aqui perto, mora perto da agência, pode ir até a agência para abrir a conta, né, como era feito, como sempre foi feito. Chega lá, é atendido, tem os profissionais para atender. Não, Vinícius, eu não gosto de ir até a agência, eu gosto de abrir, eu quero abrir de forma digital. Pode baixar o nosso aplicativo, chamado Sicredi X na internet, não precisa ir até a agência, faz tudo por ali e a conta fica aberta, da mesma forma. É associado do mesmo jeito aquele que abre digital ou aquele que abre na agência física. Mas tem um detalhe interessante. Além das agências agro, que a Ana vai falar mais agora, agência pessoa física e pessoa jurídica, o Sicredi como um todo, nós também temos uma plataforma de atendimento digital. Ótimo. Ou seja, você pode ter a agência física ou você pode ser atendido de forma digital. Não só abrir a conta, mas ser atendido de forma digital. E o mais interessante, as pessoas que atendem o nosso digital são daqui. Sim. Estão aqui, são presentes na nossa realidade, conhecem a nossa cooperativa. E isso traz uma proximidade muito grande. Então, a gente costuma dizer que nós temos um atendimento fisital, ou seja, físico e digital. Sim. O associado escolhe como quer se atender. A gente faz um movimento um pouco inverso, eu poderia dizer, às outras instituições financeiras. O Sicredi está abrindo novas agências, está colocando estruturas à disposição dos associados. E também investindo pesado no digital. Então, esse físico somado ao digital faz com que o nosso crescimento tenha essa aceleração que a gente percebe aí nas ruas, na cidade, a penetração nas pessoas jurídicas que a gente está muito forte, então consegue fazer isso. Uma curiosidade que eu tenho, por exemplo, tem muita gente que se assusta aí a banco porque tem muita taxa para pagar. Vocês são um sistema cooperativo. Por exemplo, eu estou olhando para os meninos aí, lembrando, eles são, né, uma pequena empresa, né? Estão abrindo a recém. Como é que eles e outros podem proceder e escapar um pouco dessa questão das taxas? Legal. Posso falar dessa parte? Da pessoa jurídica aqui. A gente tem uma situação diferente quando se trata de cooperativa, que é você ser dono do negócio. Né? Você pode participar, você deve participar das assembleias para tomar as decisões junto do que vai acontecer. Essa é uma das grandes diferenças que tem estar num banco ou estar numa cooperativa. Né? Quando você consegue tomar as decisões e perceber o valor que aquilo agrega para ti, tu consegue entender por que as pessoas começam a migrar todas para as cooperativas. Sim. A gente vê uma migração muito grande, né? As pessoas querendo abrir suas contas na cooperativa, querendo ser dono. Sim, né? Bom, se olhar as estruturas, o que está acontecendo no mundo em geral, a gente percebe isso, né? E a conta pessoa física ou a conta pessoa jurídica, há muito tempo, elas têm vários formatos de funcionar. Por exemplo, existem contas hoje pessoa jurídica, pessoa física, onde você não paga tarifa mais para ter a conta. Você faz, por exemplo, um capital social, se você quiser fazer. Mas o que é esse capital social? Capital social é o dinheiro que você investe na cooperativa. Ou seja, eu quero ser sócio dessa... Vamos pensar que existe uma empresa. Eu quero ser sócio dessa empresa. Como é que eu faço? Você tem que fazer um aporte. Né? Esse aporte é bem pequeno. Só que você vai se tornando dono dela. Claro. Ou seja,
você vai aplicando um dinheiro na cooperativa, esse dinheiro fica rendendo e esse dinheiro é seu. E essa rentabilidade volta também, né? Volta. Isso, e aí que está o detalhe. Você não está pagando para estar associado. Muito pelo contrário, você está pagando, colocando um dinheiro dentro da cooperativa e esse dinheiro está rendendo para você mesmo. Claro. Essa é a grande diferença. Então, existem vários formatos. No passado, isso já foi, de alguma forma, principalmente tratado pelas instituições financeiras normais, Sim. como taxa, né? Existe a taxa. Então, hoje existem vários formatos para se associar. E eu costumo dizer que vale muito mais a pena quando você bota na ponta do lápis as vantagens que tem em ser associado de uma cooperativa, com as distribuições de resultado, com as possibilidades de ganho, do que você está dentro de um banco. O que muda? Você tem que ver o que encaixa para você e não passar régua. Né? Como é que funciona assim? Você vai lá, a gente faz uma leitura de que empresa tu tem. É o MEI, é simples, qual é o formato de tributação, como é que te encaixa? Ah, encaixo assim. Bom, se encaixa desse jeito, a gente sugere que seja feito dessa forma. Serve para ti? Serve. Então a gente vai falar, não serve, eu quero mexer nisso. Por ser uma cooperativa, a gente tem flexibilidade das ações. E aí consegue participar de muitas coisas além do normal. Então, o importante é fazer a leitura do que essa empresa precisa. É uma empresa que usa muito crédito. Ela pega empréstimo, ela precisa financiar a sua operação. Não. É uma empresa que é investidora, ela costuma guardar os seus recursos, precisa de taxas melhores para investir. Não. É uma empresa que usa muito fluxo de caixa, é máquina de cartão e tal. Cada uma tem um perfil. E a gente consegue hoje no Sicredi atender a todas e da melhor forma possível, personalizando aquela atuação. Claro. Então, essas questões de tem muita taxa, não tem, isso hoje está muito desmistificado, é muito transparente. Então, o importante é fazer a leitura da empresa para ver como atendê-la melhor. Claro, eu coloquei investimento e eu lembrei de novo deles, né? Porque estão comprando equipamentos volta a volta, né? Como é que eles procedem para fazer isso? Como as pessoas, que nem eles, são pequenos empresários e que pretendem ter condições melhores de atender os seus clientes. Legal. Agora tu falou em equipamentos, eu lembrei que nós financiamos bastante drone. É mesmo? Drone. Agora tem os drones de pulverização, né? Câmera, material. Sabe que eu tive agência, né? Sim, claro. Não é agência financeira, né? É agência de publicidade. Sim. Então a gente acaba tendo uma sensibilidade refinada para as pessoas, para poder entender, e acho que esse é o ponto, né? O que de fato eu preciso fazer para poder fazer com que o meu negócio seja turbinado, né? Então, a gente tem profissionais ali na agência e no Sicredi que podem fazer essa leitura junto com o associado. Aí entendendo o que pode ser feito. Por exemplo, nós temos linhas do BNDES, nós temos o famoso Pronamp, isso tudo está perto. Eu estou falando hoje aqui praticamente em setembro de 2024, né? Nós estamos em agosto indo para setembro, que com essas linhas estão abertas, elas podem financiar as atividades. Então, o importante mesmo é fazer uma leitura. Existe sim essas formas de financiar e de uma forma muito leve, assim. E aí quando a gente compara, né? Eu preciso até dar uma risada aqui, porque quando a gente compara as taxas das cooperativas com as das instituições financeiras normais, aí não tem graça. Realmente vale muito a pena estar presente junto. Certo. Aninha, agora ele falou agora há pouco da questão do drone. E a zona rural hoje requisita drone e outros tipos de equipamentos, né? Sim. Como é que o pessoal pode se aproximar de vocês e fazer a busca disso e desse recurso? Trazendo bastante o que o Vinícius colocou, né? E para não ser redundante também. Mas os profissionais que hoje atuam na Santa Tecla, né? Sobre a minha gestão, são profissionais que são especializados do agro. Então, ou eles têm formação agro, ou eles vêm do agronegócio, a sua família faz parte do negócio. Para trazer exatamente o que o Vinícius disse, essa sensibilidade, esse feeling de entender. O senhor é um produtor rural, né? Onde o senhor se encaixa? É um produtor rural família, é um mediano, é um grande produtor. E através dessa percepção, buscar diferenciais que agreguem né, a receita, que agreguem a atividade daquele produtor. Então, nesse sentido, eu digo assim, que ter essa sensibilidade faz toda a diferença. Porque não é apenas a comercialização de um produto. Tá? É o investimento de um produto, de um serviço, com o objetivo de rentabilizar o negócio, agregar valor para que ele possa ter um crescimento e junto com o crescimento do produtor, nós possamos crescer também por sermos cooperativa. Claro. Tá? E nessa cadeia de investimentos, e eu posso trazer o que agora há pouco, antes de estarmos aqui, eu conversava com o Vinícius,
o quanto a gente está preocupado com o meio e o que a gente pode linkar de informação de qualidade, com produtos de qualidade para os nossos produtores. Então, se preocupando na questão de infraestrutura, a própria armazenagem dos produtores, né? Sim. Não falando só apenas em grãos, mas o seu galpão para armazenar os seus maquinários, os seus implementos, a questão do melhoramento de solo, o quanto que hoje não está ligado apenas à agricultura, a pecuária também necessita do melhoramento de solo para te poder ter um animal com uma condição melhor de produção, para te poder ter a tua venda independente do teu manejo. Então, assim, é esses cuidados que a gente tem e busca através de linhas, com taxas e prazos adequados, para que de fato vá fazer a diferença. Eu tive vários professores nessa trajetória de 16 anos na cooperativa, e uma premissa que é muito forte para mim e que eu uso direto, tanto com colegas quanto com liderados. Um crédito, um subsídio bem dado, tu faz crescer uma família, tu faz uma família prosperar. Um crédito, um subsídio mal dado, tu contribui para que essa família seja destruída. Então, existe essa consciência social de que o que eu estou atuando, o que eu estou levando de sugestão, né, Vinícius, que é o que a gente deixou bem claro, sugerimos, tá? A decisão final sempre é do associado, enquanto empresário, enquanto pessoa física, enquanto produtor. Mas a decisão final é ele. O que nós estamos aqui é buscando sempre se atualizar do mercado, das melhores oportunidades, e a partir dessa nossa formação, alinhar a necessidade, né, que se apresenta para trazer, então, essa prosperidade, essa abundância de trabalhar nesse crescimento que a gente falou mais cedo, que é um crescimento que é uma engrenagem. Começa na produção do campo, tá? E termina na cidade. Então, é um ganho para todos. Certo. Eu vou aos comerciais e já volto com vocês, vou te provocar, Aninha, já antes, para falar sobre a questão. Agora nós estamos lá com a Expo Inter, né? Já na fase final, mas estamos ainda com ela, né? E tem muita gente que busca financiamento para várias situações lá, né? Para quem é do campo. E para ti também falar um pouco sobre a questão social que a gente tinha debatido antes de entrar no ar. Vamos aos comerciais, então? Ninguém está preparado para o luto. É importante ter alguém que dê todo o suporte necessário para poder amenizar a dor da perda. A Funerária Padre Germano está há 45 anos fazendo esse trabalho de humanização, empatia e dedicação no atendimento às famílias 24 horas. Oferecemos serviço de tanatopraxia, maquiagem, higienização, cremação e traslados. Funerária Padre Germano, na General Malé, 98. Telefones 3242-3000. E 53 999 29 8520. De volta aqui com o Redação News, Conversa Podcast, hoje com a presença dos meus queridos amigos da Sicredi, Vinícius Assunção e a Ana Laura Cardoso, conversando aqui sobre vários aspectos interessantes, sobre a questão de investimentos, poupança, seguro agrícola, eu quero que fale também um pouco sobre isso, poupança, que é mais na tua área aqui, urbana, né? Pessoal mais da área urbana, enfim. Aninha, vamos falar ali sobre a questão de investimentos para o pessoal da área rural, principalmente agora em tempos de Expo ainda. Com certeza. Em seguida já temos a nossa exposição aqui. Temos a nossa, né? Em outubro, tá logo aí. Então, né? Nessa preocupação temos linhas hoje através de BNDES também, tá? E que tem taxas bem atrativas, com prazos bem interessantes. E claro, né? Deixando sempre claro qual é a necessidade do produtor. Ele precisa uma nova colheitadeira, uma nova plantadeira, um novo trator. Então, qual é a necessidade dele? E a partir disso, entender qual é o seu fluxo de caixa também. Sim. Que é uma coisa que a gente vem trabalhando muito, muito mesmo. Cada pessoa tem a sua necessidade. Daqui a pouco a necessidade do Vinícius, né? Colocando como exemplo, se ele tivesse aqui uma lavoura e colocando a necessidade da Ana Laura, podemos ser semelhantes, mas existem as particularidades que nos diferem e o quanto que a gente precisa ter esse cuidado. Mas eu posso te dizer que sim, temos essas linhas, tá? Elas estão abertas, inclusive a gente está muito preocupado em colocar esse crédito de forma correta na mão do produtor, que de fato, como eu te falei antes do intervalo, é gerar valor agregado à atividade dele, tá? Mas hoje nós podemos contar com linhas de BNDES dependendo da necessidade do produtor, que vai desde o maquinário, tá? Como também sistema de irrigação e armazenamento. Claro.
Sabes que uma das situações bem difíceis que o pessoal do campo passou, e o pessoal urbano também, foi a questão da pandemia, né? Que tem muita gente que não conseguiu se ajustar ainda, né? E agora toda a situação climática, Sim. que nós estamos vivenciando num estado Desastre, inteiro, né? E não foi só lá no pessoal que foi mais de Taquari, Taquara, aquela Sim. região toda, Taquari principalmente, né? Sobradinho, enfim, mas aqui na Zona Sul também, né? Aqui São Sim. Lourenço, que são bem próximos aqui de nós, né? São Lourenço, Pelotas, Rio Grande, São José do Norte, né? Claro. Enfim, eu quero que tu fale um pouquinho sobre isso e depois já vou conversar contigo, Vinícius, sobre essa questão poupança, né? Que interessa muito o pessoal da zona urbana e também essa questão social. Então, né, falando sobre a condição climática, o desastre que a gente teve, né? Então a gente acompanhou o desastre, só que eu posso te dizer que assim, ó, nossa região também sofreu com isso. Sim, sim. Né? Também sofreu com isso, por quê? Porque E apesar tinha dos secas antes, inclusive, né? E, então, eu ia começar Muita o seguinte, chuva. nós temos uma região e uma condição climática, mas dentro dessa região existem micro-regiões, Sim, sim. tá? E eu posso dizer com muita propriedade, porque eu andei em muita estrada de chão, entrei em muita propriedade, e tu pode sentir de forma simples e clara agora de que nós estamos em Bagé e tu chegava no posto 5 ali da BR e chovia ali. Dali pra frente não chovia. Sim, E nós sim. temos em Bagé Olha Negra. Qual é a distância de Bagé Olha Negra? Tem 20 e poucos quilômetros, né? E não chovia. É. Quantas vezes, né? Eu estava saindo de Dom Pedrito, vindo para cá, sabendo que Dom Pedrito e Bagé estava chovendo e Olha Negra não chovia. Ou daqui a pouco chovia em Candiota e não chovia em Pedro Machado. Claro. Então a gente vive numa região com micro-regiões, Sim, tá? E que algumas são mais favorecidas com relação às chuvas e outras menos menos favorecidas. Mas nesse sentido, o excesso de chuva que tivemos foi para todos. Esse foi Claro. igual para todos. Claro. Tá? A diferença é que realmente essas micro-regiões, algumas tinham um poder de perda maior que as outras. Então a gente pode citar a região de Aceguá, região de Olha Negra, região de Candiota, já vinham com uma safra, Sim. né, 23, 24, com essa defasagem. E ela Pessoas que- atinge todo mundo. O E ela grande atinge todo proprietário rural e o mundo, pequeno com certeza. também, né? A média da nossa região aí é uma colheita na soja em torno de 35 sacos por hectare. Eu presenciei colheitas de 8 hectares por hectare. Claro, Sabe, claro. 8 sacos por hectare. Então, assim, ó, não tem como. Tu não paga os teus Claro. custos, Claro. tá? E nesse sentido, o quanto que nós temos que estar atento às nossas regiões e às nossas micro-regiões Claro. para que a gente possa estar do lado do produtor nas horas boas e nas horas ruins. Porque quando a gente falou antes do intervalo sobre a Expo Inter, eu digo que a Expo Inter é mais do que só a Expo Inter desse ano. É um recomeço Sim, para o nosso verdade. estado, né? Nós estamos nos reinventando e nos reestruturando, Claro. porque a Expo Inter ficou embaixo d'água, né? Verdade. Sim. E aí, o quanto hoje a gente acompanhando, né, as transmissões, as pessoas falando que é realmente uma vitória ter aberto lá o seu stand, ter conseguido levar o seu produto para estar lá, existe todo uma batalha por trás disso, né? E que quem é daqui experienciou. Claro. É verdade. Né? Experienciou, então a gente tem que, quando a gente fala do povo aguerrido que eu digo, realmente é nesse sentido, de o quanto a gente batalhou. E que, claro, diante de todas essas perdas, tem pessoas que têm mais, perdas, tem outras que têm menos. Mas eu posso te dizer que, falando enquanto cooperativa, o nosso propósito é estar do lado e entender a particularidade de cada necessidade. Claro. Sabe, dando apoio já na reconstrução e na renovação dos custeios, pensando na manutenção da atividade, né? Olha, nós encerramos tiveram algumas medidas, outros já estão conseguindo trabalhar com a nova safra. Claro. E diante dessa nova safra, quais são as nossas preocupações? Nós temos uma tendência de laninha, Sim, sim. tá? E nessa tendência de laninha, existem algumas especulações que ela vai ser severa, ou seja, teremos seca. E algumas tendências dizem que será um laninha com chuvas em épocas que vão sanar as necessidades das lavouras. Então, assim, ó, dentro dessas tendências, existe uma escassez hídrica no segundo semestre. Claro. Sim. Tá? E nós precisamos da água para o contexto de produção. E vai desde o grão até a pecuária.
Claro, independente de corte ou de leite. Então, é nesse sentido que o que nós temos de serviços para proteger o produtor nesse momento, ajudar a proteger numa possível nova perda. Certo. Porque devemos ser esperançosos, otimistas, mas com os pés no chão. Né? As dificuldades foram grandes. Sim. Né? Eu acredito que a gente ainda vai vivenciar essa perda, né? No que eu digo no comércio como um todo, que a gente vai trabalhar para dar um contexto final diferente, mas que existe uma iminência, né, de uma possível perda para a próxima safra e como a gente vai se preparar para isso. Quem já vem através de investimentos em sistema de irrigação ou outras soluções através do manejo do solo para que possa ter uma produtividade melhor, ou até mesmo no sentido de que o quanto que esses produtores estão protegidos com os seguros agrícolas, que a gente sabe que realmente, diante de um contexto, eu gostaria que na minha produção ele me amparasse em X valor pela realidade daquela pessoa. Só que eu sempre pergunto o seguinte, assim, ok, hoje a gente está falando nessa condição de ter o seguro, que é uma proteção. E se dá uma perda, como a gente vivenciou, se eu não tivesse, a perda seria maior. Então ele vem exatamente não para ter um ganho, mas é para ter uma reposição daquilo que tu almejou à frente. Então eu digo assim, é importante deixar isso claro, que não é uma venda de um produto, é a preocupação com a proteção, né? E não é só de um produtor, é as famílias que estão por trás daquilo, né? Nós temos famílias por trás de um CPF e o quanto atinge todos. Então, é essa preocupação que nós temos e que nós buscamos falar com clareza para o produtor, dentro da sua necessidade, mostrar para ele, olha, oportunidades nós temos. Basta o entendimento e a decisão final, obviamente. Claro. Vou pular aqui falar com o Vinícius. Vinícius, eu anotei aqui a questão da poupança e uma outra questão de investimentos também, energia solar, cara. Que hoje é o boom na cidade, né? Tem muita gente fazendo isso, né? O Sicredi criou, falando dos dois pontos bem importantes, tá? Nós temos uma linha exclusiva para financiamento da energia solar, onde a gente consegue fazer desde uma usina, se o associado estiver disposto a financiar um número elevado de placas, ou até mesmo apenas para sua casa. Eu tenho uma casa pequena, mas eu não quero mais, eu quero ter as placas lá e tal. Então, a gente tem essa possibilidade de financiar. E vem fazendo muito isso. E aí agora eu lembrei de uma situação que aconteceu, que há pouco nós tivemos uma chuva de pedra, né? Então, além de fazer o seguro, a gente também fazer o financiamento das placas, a gente também faz o seguro das placas, né? Trazendo muito para isso que a Ana disse. Desde 2018 a gente não trabalha mais com metas, ou seja, tem que fazer 10 por dia. Nós trabalhamos 5 métricas, nós estamos sempre antenados nos números, naquilo que tem que ser nas entregas, o que a cooperativa espera. Isso sim, mas metas não. E o que mudou de lá para cá? Sendo bem resumido, porque o nosso tempo é curto. A gente começou a se preocupar muito mais com a realidade do associado do que antes. Então, quando a gente financia uma placa solar, e por isso que eu conectei com o seguro, é muito importante para nós que enquanto ele estiver pelo menos pagando essas placas solares, ele tem elas. E aconteceu um caso próximo nosso, que não tinha sido financiado com a gente, de um amigo, inclusive, que ele tinha placa solar em casa, veio a chuva de pedra, quebrou as placas. Né? E o seguro da placa solar talvez é um dos mais baratos que eu conheço. É o mais barato. É o mais barato. É impressionante. Só que aí tu não faz e depois te arrepende. Então, a nossa preocupação, assim, nós temos a linha exclusiva para financiamento de energia solar e nós temos um seguro que é bem barato para a pessoa ficar protegida, conectando com isso que a Ana disse. Essa preocupação, ela vai também aos investimentos, né? Que é o segundo assunto que tu trouxe. Nós temos hoje em Bagé uma estrutura para atender dos grandes aos pequenos investidores. Desde aquela criança, digamos assim, que o pai quer fazer uma poupança, o Sicredi tem essa poupança. O Sicredi tem essa previdência, o Sicredi tem esse produto específico para poder... Do cofrinho do Sicredi, exatamente. Então, e a gente não só... Aqui falando, nós podemos falar do pequeno investidor até o grande, mas ainda trazendo o pequeno, aquele que está com uma dificuldade financeira, ou aquele que não sabe se estruturar, ou aquela criança que gostaria de uma forma lúdica, aprender. Nós temos um programa chamado Educação Financeira, que a gente faz nas escolas, faz não só nas escolas, mas faz em todas as empresas, inclusive na cidade, no campo, e isso, com palestras. Então a gente leva os nossos colaboradores,
até as empresas, até o campo, até as pessoas físicas, para explicar como deve ser ou como a gente acredita que deve ser uma vida financeira saudável. E no caso das crianças que eu trouxe aqui, a gente tem inclusive uma revista da Mônica, do Cebolinha, para ficar lúdico. Então, trazendo dos pequenos investimentos, R$10 na poupança, R$5 na poupança, R$50 por mês, vou guardar para o meu filho fazer faculdade. Aquilo ainda existe. E a gente está atento a isso e tem produtos para fazer, desde o grande investidor. Que hoje nós temos em Bagé, inclusive, além de uma assessoria para investimentos exclusiva, nós temos também um gerente de investimentos em Bagé para cuidar dos investimentos que são um pouco mais robustos, como eu digo. Desde um home broker, onde ele quer ele mesmo fazer suas operações dentro de uma bolsa, ou então operações em linha de LCA, que são letra de crédito do agronegócio, que a gente capta esse dinheiro, paga e não cobra imposto de renda. Essa linha não tem imposto de renda. Então, assim, são diversas as possibilidades. Hoje a gente consegue atuar em todas, seja pessoa física, seja do agronegócio, seja uma pessoa jurídica. E aí a gente consegue contemplar todos. Mas eu quis contar essa história para que as pessoas entendam que o Sicredi, ele vai desde a criança. A criança já pode entender o que é dinheiro. Até o vovô. Até o vovô. Exatamente. Querido amigo, vamos falar um pouquinho sobre a questão dos projetos sociais, né? Agora há pouco a gente estava comentando, inclusive, sobre a questão lá da Vila Vicentina. Eu quero que tu narre um pouco isso. Legal. Hoje eu até coloquei uma mensagem ali num grupo que nós estamos, eu e a Ana e os coordenadores, né? Porque as agências têm os coordenadores de núcleo, que chamam. Num outro momento a gente pode até explicar como funciona. Que eu escrevi o seguinte texto. Hoje nós vamos mostrar aquilo que a gente fala na prática. Ou seja, é bonito, né? Tu ir para uma rádio, tu ir para um podcast, tu ir para seja para onde for, fazer um discurso sobre quem é o Sicredi, né? Mas me mostra isso na prática. E aí hoje a gente teve a oportunidade de fazer isso. Uma das vezes, né? Quando nós pegamos... Como é que funciona o Fundo Social do Sicredi? Fazendo um resumo. A gente pega o resultado da cooperativa, o resultado daqueles associados, ou seja, eu tenho um cartão de crédito do Sicredi, eu comprei um veículo, eu financei a placa solar e tal. Eu pego um pedaço desse resultado e distribuo ele para instituições. Resumindo, o Fundo Social do Sicredi é isso. Claro que tem regras, claro que tem prazos, mas resumindo seria isso. E hoje nós fomos até a Vila Vicentina para fazer a entrega dos produtos. Ou seja, eles participaram, foi votado através de uma forma transparente pelos coordenadores da agência, eles escolheram os projetos, né? Na nossa cooperativa foi quase R$900 mil, então um valor bem elevado. E já passa de 3 milhões se nós contarmos todo o período. E nós fomos lá entregar. Então, hoje se materializa aquilo que a gente fala, que o cooperativismo é importante, que a gente distribui os resultados para a nossa comunidade. Um dos projetos foi a Vila Vicentina, né? Um dos. Tem outros vários que são contemplados que a gente vai sempre participando. Então, a gente faz não só o crédito, não só o investimento, mas a gente também ajuda, como ele disse hoje para mim lá, o Fico, que é o que comanda a Vila Vicentina ali junto com a equipe, né? Ele disse assim, tem algumas acamadas que elas vão ficar na cama ali, né? Elas permanecem ali, né? E hoje elas vão ter uma televisão para assistir. É isso, né? Legal, né? Então não é só dinheiro, né? A gente não está falando só de dinheiro, a gente está falando de contribuir com a comunidade. É ter com quem contar, né? Isso diz no slogan do Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Só que hoje foi prático. Né? Porque todos os dias a gente trabalha dentro das nossas agências. Todo o Sicredi faz isso no Brasil inteiro para fazer resultado, né? Ou seja, a gente vai lá fazer um crédito, vai lá fazer financiamento, vai lá captar dinheiro. Sim, isso sim. Só que isso tem outras linhas que acontecem que são o próprio Fundo Social, o Cooperação na Ponta do Lápis, que é quando a gente vai para as escolas falar para as crianças como é o mundo financeiro. Então, hoje a gente conseguiu ver, um dos dias, né, são muitos, a gente conseguiu ver na prática o que é entregar algo de valor. Né? Não é dinheiro, é algo de valor. Isso é bem-estar, né, gente? Exatamente. Queridos amigos, eu tenho... contribuir com o Vinícius, que acho que é importante a gente colocar nessa questão cooperativa, né? Esse fundo social, né, Vinícius, no qual a gente fez de forma democrática e transparente, existe uma contrapartida por parte das instituições. Ou seja, não é 100% por parte do Sicredi. O Sicredi aporta 70%. E existe um trabalho das entidades para complementar. Ok, que nós temos um apoio maior, tá? Mas existe esse compromisso das entidades de também gerarem
Sim, né? sim. Os seus, fazerem a sua parte. Fazerem a sua parte. Então não é uma coisa só que o Sicredi, ele também promove esse desenvolvimento de todas as partes. Então, só gostaria de complementar, que acho que é importante isso. Existe muito importante. esse trabalho que ele é conjunto também no Fundo Social. Não é só uma entrega do valor, é uma entrega em conjunto com a entidade que vai complementar o objetivo do crescimento. Eu queria que as pessoas que estão nos ouvindo, nos escutando, nos vendo, refletissem o seguinte: quanto a instituição financeira que ela tem conta hoje distribuiu para a comunidade onde ela está morando. Sim. Essa reflexão é importante. Claro. Porque hoje nós fomos até a Vila Vicentina, mas nós também já fomos até a PAI, mas também já fomos até o Caminho da Luz, mas também já fomos ao Lar dos Idosos. Então a gente vai a vários lugares, né, enquanto Sicredi, para poder contribuir com aquelas pessoas que, de alguma forma, estão precisando mais nesse momento. Amanhã ou depois pode ser qualquer um de nós. Sim. E esse dinheiro vem da onde? Né? Mas, Vinícius, de onde vem esse dinheiro? Vem do resultado que os associados vão ali na agência e fazem o seu crédito, o seu seguro, abre a sua conta no Sicredi. Então, o convite também que a gente faz, né, Ana, é que as pessoas reflitam sobre o quanto a instituição financeira que eu estou hoje está contribuindo para desenvolver a região onde eu moro. Né? Em algumas regiões onde foi alagado, o único prédio que abriu as portas mais rápido foi as agências do Sicredi, em alguns casos, porque os outros estavam alagados. Então, abriu a agência, e sabe o que aconteceu? A agência do Sicredi foi um ponto de encontro para as pessoas poderem mandar a mensagem para os familiares através de um link, porque não sabiam nem se eles estavam vivos. Então, a gente via colaboradores do Sicredi arremangados, limpando coisas, ajudando as pessoas. Tu acha que perguntavam se era associado? Não. Porque está na comunidade, está no cerne, está no DNA do colaborador do Sicredi contribuir. Então, o Sicredi comprou antenas, aquelas que a gente chama as antenas do Elon Musk, né? A gente chama. O Sicredi comprou e colocou em determinadas regiões porque pensou o seguinte: cara, essas pessoas não conseguem dizer que estão bem. Claro, para se comunicar. Para se comunicar. Então, coisas que às vezes a gente não fica sabendo. Né? E que uma cooperativa pode fazer. Verdade. Luiz, assim, eu anotei um monte de coisa aqui, não consegui vencer. Nós vamos ter que fazer uma outra pauta outro dia aqui. Tem problema, vai ser um prazer a gente conversar novamente. Aqui eu anotei aqui energia no campo, né? Eu lembrei, inclusive, da pessoa aqui. Eu olhei para ti, lembrei de ti e do Baiarzinho sobre a questão da agroindústria, da questão do cinturão verde da cidade, né? Enfim, tem muita coisa para falar. Tem muito assunto. Muito assunto, né? Muito. Essa questão da liberação de recursos para o pessoal foi afetado, né? Em função das chuvas e tal. E renegociações, enfim, outras coisas mais. Eu posso provocar? Sim, pode. Eu acho que a gente podia fazer, não sei se a estrutura permite, né? Mas daqui a pouco fazer lá da agência Agro. Já conhece lá? Ainda não? Sim. A gente podia fazer lá do segundo andar, né, Ana? Claro. Montar a estrutura e fazer um podcast de lá. Claro. Convidar outras pessoas, enfim. Claro, legal. Porque o Sicredi é isso. A gente pode colocar dentro das nossas agências essas estruturas e fazer com que os próprios empresários, produtores venham divulgar algum produto. Eu acho que essa é a principal diferença. A conexão que o Sicredi faz com as pessoas e com os negócios como um todo. Então, a gente está disponível para fazer isso. Obrigado, Gris. Vinícius Assunção, prazer te receber, meu querido. Muito obrigado, eu que agradeço. Redação News. Obrigado. Querida Aninha. Muito obrigada pela oportunidade. Viu? Até. Muito bem, terminamos aqui mais um episódio do nosso Redação News Conversa Podcast. Ninguém está preparado para o luto. Por isso, a importância da funerária Padre Germano na sua vida. Avenida General Mallet, número 98, fone 3242-3000. Roseli Cabeleireira, 40 anos de beleza e excelência. Venha fazer parte desta história. Avenida 7 de Setembro, 1062, Sala 6, 3242-9625.